Bom dia. Meu desejo é que hoje o Senhor, com a sua graça e amor, derrame sobre você, sobre o seu lar, bênçãos sem medidas, vindas do trono do Eterno. Deus, Ele tem o conhecimento de tudo aquilo que você e eu necessitamos. Ele tem o conhecimento de tudo aquilo que nós estamos pedindo. Antes mesmo de expressarmos os nossos pedidos, Ele conhece. Isso porque Ele é o único Deus que existe em todo o universo. Não há um pássaro que esteja necessitando de algo que Deus não saiba. Não há uma folha de árvore que caia neste vasto mundo que Deus não tenha o conhecimento. Se Deus cuida tão bem assim da natureza, a própria palavra nos diz quanto mais Ele não cuida de mim e de você. Por isso hoje, eu desejo que o nosso coração se acalme na presença do Senhor. Muitas vezes nós ficamos inquietos diante das situações que estamos atravessando. Mas hoje, nesse nosso momento de jejum, eu quero convidar você a aprender a descansar no Senhor. Realmente descansar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós, porque Ele nos ama. Por isso, para mim é uma alegria ter a sua companhia no nosso jejum. Você que é a primeira vez, seja bem-vindo. Você que já está conosco há mais tempo, continue conosco. Vamos juntos buscar a presença do Eterno. Se você tem um pedido de oração, encaminhe para mim, para que eu e os guardiões estejamos orando juntos com você, diante das suas necessidades. Eu sou o Wellington Ribeiro e nós vamos juntos até o meio-dia. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que mereçais. Jeremias capítulo 29, verso 1. Muitas vezes olhamos para Deus ou imaginamos Ele e pensamos que os pensamentos dele são iguais ao nosso, que os caminhos do Eterno são iguais aos nossos. Mas, amados, se existe algo que nos diferencia muito de Deus, é a sua soberania, a sua onisciência. Deus, Ele não apenas está em todo lugar ao mesmo tempo, mas Deus é o futuro. Ele já viu todas as coisas e Ele sabe exatamente o melhor caminho que pode nos indicar para seguirmos. É muito interessante saber que Deus já viu todas as coisas e ao mesmo tempo Ele permite que você e eu façamos as escolhas certas para poder seguir o caminho certo. A sua presciência, que é exatamente o conhecimento do futuro, também está relacionada e entrelaçada com o nosso livre-arbítrio. E todas as vezes que você e eu nos colocamos na presença dele, permitindo que o agir do seu Espírito seja real e constante em nossa vida, nós estamos abrindo caminho para que os pensamentos do Senhor, que são pensamentos de paz, indiquem a melhor direção para que nós possamos seguir. E você pode perguntar, mas Wellington, então por que ainda assim acontecem coisas ruins na minha vida? Isto é porque a presciência, a onisciência e a onipotência de Deus não anulam a realidade do pecado que existe em nosso caminho e existe em nossa vida. Satanás está tentando de todas as formas fazer com que você e eu sejamos feridos e golpeados todos os dias. Hoje, infelizmente, ele já tem preparado para nós um monte de armadilhas. Algumas que são específicas para você, outras que vão alcançar pessoas próximas a você e que de alguma maneira podem afetar a sua vida. E todas as vezes que nós deixamos a nossa vida nas mãos do Eterno, Ele pode transformar todas essas armadilhas, todas essas tribulações, todas essas situações em grandes bênçãos.
Sabe por quê? Porque os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz. Agora, nós também temos que começar a enxergar que Deus não está querendo dizer que você e eu teremos paz constante neste mundo. É claro que existem dois conceitos de paz. Jesus disse que deixa sobre nós a paz dele, que excede todo o entendimento. É uma paz que, mesmo em meio à turbulência, nós confiamos de que o Senhor está no controle e por isso descansamos nele. E o segundo aspecto da paz é aquela tranquilidade onde a gente não enfrenta nenhum problema. Cristo não está falando sobre essa segunda característica da paz, mas Ele está querendo nos direcionar o olhar para o futuro, aonde Ele vai corrigir todas as distorções que o pecado causaram e nós viveremos realmente em paz em Sua presença. Enquanto estamos atravessando esse mundo turbulento, podemos ter a paz de Cristo que excede a todo entendimento, que sobrepuja toda a tribulação, toda a aflição que estamos passando. E é claro, para isso nós vamos necessitar realmente que o Espírito Santo esteja controlando a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso olhar esteja direcionado e fixo na pessoa de Jesus, sabendo que Ele tem o melhor caminho, o melhor desejo, o melhor pensamento a nosso respeito. Talvez nesse momento o que precisemos aprender é descansar e confiar de que os pensamentos do Senhor são os melhores para o dia de hoje na nossa vida. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe, entendes o meu pensamento. Salmo 139, verso 1 e 2. Esse verso é lindo, né, amados? Saber que o Senhor, Ele não apenas cuida dessas 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, mas Ele sonda o íntimo de cada um. Que coisa linda. Quando nós olhamos Samuel indo à casa de Jessé para escolher o rei, Jessé coloca todos os filhos e quando o primeiro está na presença do profeta Samuel, ele fala assim: Senhor, verdadeiramente esse aí tem o porte digno de um rei. E o Senhor diz para Samuel: não atente para a formosura, porque eu não o escolhi. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o íntimo. E por que isso? Porque Ele nos sonda. Que coisa maravilhosa. O nosso maravilhoso Deus, Espírito Santo, nesse momento, está vendo todas as conexões neurais que você e eu estamos fazendo, todos os pensamentos. Ele tem o conhecimento de todas as nossas memórias, até aquelas que nós já esquecemos. Ele sabe de todas as coisas, Ele realmente nos sonda com profundidade. Com profundidade. É tão lindo ver que Deus faz isso não para nos condenar, não para nos julgar, não para pegar essas informações escondidas e lançar em nosso rosto como se fôssemos merecedores de sermos castigados, menosprezados ou humilhados. Não. O Senhor nos sonda e isso traz para mim um conforto inigualável. Sabe por quê, queridos? Ao mesmo tempo que o Senhor me sonda, Ele também é aquele que me julga. E conhecendo a minha história, conhecendo as minhas marcas, conhecendo os meus traumas, as minhas lutas, Ele é o único que pode me julgar da forma correta. Os seres humanos, eles me julgam pela aparência ou pelas pequenas informações externas que eles têm a meu respeito e também a seu respeito. E infelizmente, algumas pessoas se acham ainda no direito de julgar os outros e por isso cometem inúmeras injustiças, além de se colocar na posição do próprio Satanás.
Quando o Senhor diz que é Ele que nos julga, é porque é somente Ele que nos sonda e nos conhece. Por isso você e eu somos julgados pela justiça, pelo amor e pelo conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Porque Ele nos sonda. Ao mesmo tempo que Ele nos sonda, isso fica evidente que a gente não consegue esconder absolutamente nada dele. Mas isso não quer dizer também que não devamos conversar com Ele sobre aquilo que estamos pensando ou que está se passando. Não, devemos sim conversar com Ele. Porque é exatamente nesse diálogo que nós vamos externar, deixar evidente de que aquilo é algo que está nos incomodando e que precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele sonda você, Ele conhece você, mas não para te maltratar, mas para revelar o amor, para revelar a graça, para derramar o seu perdão e para concretizar a sua salvação. Diga amém. Amém. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Esse, sem dúvida, é um dos versos muito recitados por todos os cristãos em todas as eras. Afinal de contas, que certeza maravilhosa esse texto traz para a gente. Amados, eu acredito que vivemos em um tempo onde a saúde emocional dos seres humanos tem sido fortemente atacada por Satanás. Não há necessidade de ser nenhum especialista, nenhum psicólogo, psiquiatra, neurocientista, para que você perceba como nós estamos vivendo dias onde o inimigo tem deturpado a nossa forma de pensar, não somente na forma como nós pensamos sobre o mundo, sobre a vida, a forma como nós nos enxergamos, a forma como enxergamos os outros. Tudo isso tem adoecido mentalmente milhões, bilhões de pessoas. E tem um detalhe: o que antigamente era uma enfermidade exclusiva para pessoas já de uma certa idade, adultos ou idosos, hoje tem feito parte da realidade dos jovens e também dos adolescentes e das crianças. Problemas como ansiedade, compulsão, depressão, fobias e tantas outras mazelas já estão acompanhando o catálogo de enfermidades das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Isso porque as nossas emoções não estão sendo gerenciadas da forma certa. É claro, existem vários fatores, desde os fatores físicos, onde o nosso corpo não produz determinadas substâncias, até os fatores externos, onde nós decidimos aquilo que vamos pensar, baseado naquilo que somos expostos nos contextos de vidas que temos e também nas experiências que carregamos. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que hoje você vai concordar comigo de que muitas vezes nós nos sentimos como fracos, indefesos, incapazes e merecedores de muitas coisas que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que nós somos filhos do Rei. A palavra de Deus diz que você e eu fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está conosco todos os dias. A palavra de Deus diz que Cristo morreu porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz que o Pai nos ama com amor eterno. A palavra de Deus nos diz que estamos guardados nas poderosas mãos de Deus. Diante dessas e de tantas outras afirmações, como é possível que nós ainda vivamos com medo? Como é possível que nós ainda vivamos de forma acanhada
de forma mesquinha diante de tudo aquilo que o nosso Deus nos oferece? A única resposta está na enfermidade emocional que muitas vezes nós carregamos. E aqui o termo enfermidade emocional, eu não estou querendo dizer apenas aquela pessoa que tem realmente uma depressão que já foi constatada clinicamente. Não. Existem pessoas que não possuem depressão, mas que não sofrem de depressão, mas que também têm alguma outra enfermidade emocional. Porque o próprio fato de nós nos sentirmos pequenos, de não sermos ousados, de não fazermos tudo aquilo que Deus diz que nós podemos fazer, já revela uma fragilidade emocional. O texto diz que você e eu podemos todas as coisas em Cristo. Não quer dizer que você e eu agora vamos sair voando feitos super-heróis, fazendo tudo que a mídia mostra, que os filmes mostram. Não, não é nada disso. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Todas as coisas que Cristo fez, Ele abriu a possibilidade para que você e eu possamos. E Ele ainda disse aos seus discípulos, vocês podem fazer coisas maiores. Por isso, querido irmão, querida irmã, qual das coisas em Cristo você está deixando de fazer? Hoje, pelo poder do Espírito, se aposse dessa promessa, que você e eu podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Ele é a nossa certeza, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa vitória. Assim como Ele venceu o seu poder, pelo poder do Espírito, hoje em nós, nos dá a garantia dessa mesma vitória. Tome posse dessa vitória para você. Talvez nesse momento eu falo para um pai, para uma mãe que tem um filho que está em depressão, que está em ansiedade, mas nesse momento, pelo poder do Espírito, em Cristo que nos fortalece, derrame essa bênção sobre o seu lar, derrame essa bênção sobre a sua mente e que sejamos renovados na presença do Senhor. Diga amém. Amém. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 40, verso 1. Esperar não é uma característica muito apreciada pelos seres humanos. Ficamos facilmente inquietos quando combinamos um horário com alguém e a pessoa se atrasa. Ficamos inquietos quando o Uber, quando o ônibus, o trem, o avião ou alguma coisa sai do horário, não é verdade? Infelizmente, também parece que nós muitas vezes ficamos impacientes com Deus. Mas a questão não é que Deus está atrasado. Eu acredito que o nosso relógio é que não está no mesmo compasso do relógio de Deus. Por isso, muitas vezes nós nos inquietamos, nos chateamos, nos decepcionamos. Afinal de contas, eu sei quanto dói as lutas que você e eu temos enfrentado. Eu também tenho as minhas lutas, elas apenas são talvez diferentes das suas em alguns aspectos, em outras são iguais. Eu sei que assim como eu, você também chora. Eu sei que assim como eu, às vezes você vê que não há saída. Eu sei que assim como eu, você também muitas vezes tem vontade de perguntar, Senhor, não está ouvindo, não está vendo? Isso faz parte de todo o sofrimento, amado. Querida irmã, todos nós estamos na mesma luta contra o pecado. E ele tem nos golpeado de muitas formas. Por isso, diante dessas inquietações, muitas vezes nós queremos que Deus haja. E não apenas que Ele haja, mas que seja rápido e como nós queremos. Talvez é exatamente por isso que muitas vezes nós sofremos mais do que o necessário diante das lutas que temos enfrentado. Quando nós
colocamos diante do Senhor o nosso clamor. Precisamos aprender que Ele está no controle e que agora a nossa função é descansar e esperar. Esperei com paciência no Senhor. Sabe por que Davi espera com paciência no Senhor? Porque de tantas outras vezes, quando ele tentou se inquietar ou se apressar, ele fez besteira. E quantas vezes nós fazemos besteira quando deixamos de esperar, não é mesmo? Por isso aqui ele sabia que o Senhor era fiel e que Ele cumpria todas as suas promessas. E também não é diferente hoje. Se você e eu pudermos relembrar rapidamente quantas coisas Deus já fez, quantos atos maravilhosos, quantos milagres, quantas providências na sua vida. Pega um papel e anota aí rapidamente 10 coisas que Deus já fez por você ao longo da sua história. E você vai ver que Ele é surpreendente, que Ele faz aquilo que a gente nem imagina, nem espera. A gente pensa uma coisa e Ele faz algo muito maior e muito melhor. Por isso, nós precisamos relembrar dessas coisas para que diante das lutas que estamos enfrentando, continuemos esperando com paciência no Senhor. Ele já ouviu. Ele já está inclinado para nos atender, mas Ele está esperando o tempo certo, o melhor tempo, o tempo onde a bênção fará total sentido e nós iremos mais uma vez louvá-lo pela sua fidelidade, pela sua bondade e pelo seu amor. Enquanto esse tempo não chega, esperemos juntos, com paciência, no Senhor. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos capítulo 4, verso 3. Esse texto vem exatamente colaborar com aquilo que já conversamos há poucos instantes sobre a paz, sobre a segurança. Amados, nesse mundo, você e eu vivemos várias incertezas. Às vezes parece que está tudo bem. De repente, do nada, a gente sabe que aparece um monte de coisa que tira a nossa paz, tira a nossa tranquilidade, rouba o nosso sono, sabota o nosso sorriso e enche a nossa mente, os nossos pensamentos com preocupação, ansiedade, desespero, agonia. Já imaginou como a gente dorme? Se nós não desligarmos dessas coisas, a nossa mente fica pensando e maquinando várias dessas coisas durante horas e horas. Eu concordo que exercer a confiança é um grande desafio para todos nós. Ainda mais porque, como disse na semana passada, nós queremos ter o controle de todas as coisas. Queremos que elas estejam sob o nosso olhar, sob o nosso domínio. Esse verso fala que quando você e eu estamos dormindo, o Senhor pode ser exatamente aquele que vai nos trazer a proteção e a segurança. O salmista diz que ele em paz ia deitar, ia descansar, porque o Senhor é aquele que guarda. Realmente o Senhor é aquele que nos guarda. Quando nós estamos dormindo, estamos em uma situação de vulnerabilidade, praticamente alheios a tudo que acontece ao nosso redor. E é nesse contexto, aonde estamos vulneráveis, que o Senhor quer revelar também a sua proteção. Ele quer também que você e eu tenhamos a plena confiança. E talvez seja exatamente esse aspecto do dormir e descansar que nós precisamos aprender para praticar quando também estamos acordados. O problema é que quando estamos acordados queremos ter o controle, porque estamos em consciência. Só que o Senhor quer nos ensinar que mesmo estando acordados e com consciência, podemos também descansar seguros nos braços dele. Eu quero convidar você, independente da situação que você está enfrentando, talvez você esteja enfrentando o luto,
tive o conhecimento de 2 falecimentos de pessoas queridas minhas, o irmão de uma irmã nossa aqui do nosso jejum, da Sala 57, a esposa do antigo pastor nosso, o pai dela faleceu também essa semana. Quantas lutas, não é, amado? Quantos pedidos de orações eu tenho recebido aqui de filhos, pais, casamentos, saúde. Quantas coisas. Isso rouba o nosso sono. Mas eu quero, junto com você, ao ler esse texto, lembrar que tem alguém que não dorme. Tem alguém que vigia. Tem alguém que guarda. Ele é o seu Deus. Queridos, eu não gravei o áudio das 11 horas, tá bom? Então, para você ficar tranquilo aí no grupo, seu grupo que não recebeu, foi igual a todos os outros, ninguém recebeu. Vamos então à nossa reflexão final. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. No mundo existem belezas, como diz a música, né? Que alegram a vida e nos fazem sonhar. Existem tantas coisas nesse mundo que quando nós olhamos a gente até duvida de tão lindo, tão perfeito, tão maravilhoso que é. E olha, eu acredito que isso nem se compara, o que nós hoje enxergamos, nem se compara como era antes do dilúvio, antes de Deus ter exercido seu juízo sobre a terra por conta da maldade do coração humano. Agora, você consegue imaginar como era o Jardim do Éden? A gente tem algumas descrições no livro Primeiros Escritos, no livro Patriarcas e Profetas. Nós temos ali uma descrição bem breve de como era o Jardim do Éden. Tudo isso que Adão viu não se compara com aquilo que Deus ainda vai preparar e que já está aguardando a gente. Porque aqui diz, o texto fala que o que olho nenhum viu, então Adão e Eva viram. Então não vale nada do que foi criado no Jardim do Éden. Deus vai superar. Eu acredito que nós vamos poder ver na nova terra todos esses animais que a gente conhece aqui, só que sem a degradação do pecado. Já imaginou os animais que nós conhecemos sem essa mancha do pecado? Nossa, deve ser cada animal lindo. Eu fico imaginando também as frutas, as plantas, mas tudo isso sem o pecado. Quando a gente olha lá no livro de Josué, que o povo... Não, Josué não. Lá em Êxodo, né? Quando o pessoal vai espiar a terra, eles olham a terra prometida e um cacho de uva. Necessário 2 homens para carregar, imagina. Agora, isso já muito tempo depois do dilúvio. Imagina antes. Como não era perfeito, lindo e maravilhoso. Mas, queridos, Deus tem muito mais preparado e reservado para nós. Agora, além de todas essas belezas que nós vamos poder desfrutar, usufruir 24 horas por dia, ou quantas horas tiver o dia lá na eternidade, a maior dádiva vai ser você e eu contemplarmos a face de Deus, ouvir a voz de Deus, tocar no nosso Deus por toda a eternidade. Olho nenhum viu, mas o Senhor vai se revelar para nós, porque seremos santos restaurados, seremos revestidos da incorruptibilidade, glorificados com Cristo e poderemos então desfrutar o início da eternidade. Que esta promessa ajude você a ajustar as suas escolhas hoje, aqui na terra. Porque muitas vezes trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro nesta terra. Muitas vezes cedemos aos nossos valores, aos nossos princípios. Muitas vezes questionamos a ordem de Deus e achamos que é antiquada e não se aplica hoje. Só que quando fazemos essas concessões gradativas, nós estamos não apenas nos distanciando de Deus, mas também
nos distanciando da possibilidade de desfrutar estas grandes dádivas da eternidade. Hoje, talvez seja um momento para a gente parar e refletir. Que tipo de concessões precisamos parar agora de fazer? Que tipo de atitudes precisam ser abandonadas hoje? Que tipo de novas atitudes precisam ser adquiridas para que juntos busquemos o poder do Espírito em nossa vida, para transformar a nossa mentalidade, nos dando condição de já vivermos aqui, nesta terra, o início da eternidade. Agradeço a você que esteve conosco no nosso jejum. Continue conosco. Semana que vem estaremos juntos, continuando essa série especial, Versos que Tocam o Coração, né? E eu desejo muito que Deus nos abençoe. Amados, ontem o meu WhatsApp deu um erro e eu perdi tudo que eu tinha feito nos últimos 2 meses. Julho, agosto. Aliás, 3 meses. Junho, julho, agosto. Perdi todas as reflexões, perdi todos os textos, todas as conversas, todos os pedidos de orações desses últimos 3 meses eu perdi. Mas o Senhor tem o controle de tudo, né? Vamos confiar que tudo coopera para o bem, como estudamos na semana passada. Vamos entregar o nosso jejum, mas não vamos sair da presença do Eterno. Um forte abraço a você, continuemos juntos em oração e até amanhã de manhã na sala 57.